ao cobrir o governo Bolsonaro, tratar desse momento histórico difícil. Essa era a nossa responsabilidade coletiva entre todos nós jornalistas. Tanto é que no livro eu cito também o trabalho de vários outros colegas que eu acho que contribuíram. Se hoje a gente está aqui falando dessa história, a gente só está falando dela porque vários outros colegas jornalistas, além de mim, também trabalharam muito nesse período para trazer detalhes dessa história, mas também para cobrir várias outras coisas importantes que aconteceram no Brasil nesses últimos anos. Oi gente, aqui é a Laura Alencar. A gente já se conheceu aqui no canal uns meses atrás e eu tô aqui para avisar que começou oficialmente o período de licença maternidade da Gabi aqui do canal. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter vídeos fresquinhos para vocês aqui todas as semanas. A partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Nós fizemos uma curadoria de convidados super especiais que vão trazer temas que a gente conversa sempre aqui no canal. Política, comportamento, mas principalmente repertório e autonomia para a gente construir a nossa própria opinião. Como a gente sabe que vocês adoram dicas de livro, hoje a gente começa com uma resenha/entrevista com a jornalista Juliana Dalpiva sobre o seu novo livro, O Negócio do Jair. A Juliana já esteve aqui no canal com a Gabi, num vídeo que a gente vai deixar linkado aqui em algum lugar da tela. E ela contou sobre o começo da investigação dela, sobre o suposto esquema de enriquecimento ilegal da família Bolsonaro, a famosa e infame rachadinha. Agora, no seu livro O Negócio do Jair, ela aprofunda essa investigação e traz todos os detalhes sobre o envolvimento do atual e futuro ex-presidente da República. Desse ex, ninguém vai sentir saudade. Embora o Bolsonaro tenha perdido as eleições, a gente sabe que a gente vai ter que lidar com as repercussões do governo dele e do movimento político trazido por ele por bastante tempo. Por isso, mesmo que o nosso impulso agora seja fingir que nada aconteceu e olhar para o futuro, é importante a gente não esquecer o que aconteceu nos últimos 4 anos, exatamente para que não se repita. Com vocês, então, nossa convidada de hoje, Juliana Dalpiva. Oi, pessoal do canal da Gabi Prioli. O que é o Negócio do Jair? O Negócio do Jair é o nome do meu livro. E por que a gente deu esse nome? Porque é um modo como as pessoas que participavam de um esquema de desvio de dinheiro público no gabinete do Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, e dos filhos dele, se referiam a esse esquema. Quando as pessoas iam falar disso, elas não falavam que elas estavam participando de um esquema de desvio de dinheiro, de corrupção. Elas falavam que elas estavam participando do negócio do Jair. Sempre numa referência ao Jair Bolsonaro. Para elas não importava muito se elas estavam nomeadas, boa parte delas eram funcionários fantasmas, não importava se eles estavam no gabinete do Jair, do Carlos, do Flávio, do Eduardo, elas se referiam sempre ao negócio do Jair. Por que é importante a gente falar disso ainda, e agora, mesmo depois da eleição? Porque toda essa história dos gabinetes é muito mais do que um esquema de corrupção em si. Fala muito também sobre a trajetória dessa família, do clã Bolsonaro. E para a gente entender a história do Brasil, essa parte recente que diz respeito ao gabinete do Jair Bolsonaro, da vida do Jair Bolsonaro, a gente precisa conhecer o que foi tudo isso. E ele se construiu em cima dessa história toda. E a família também, os filhos continuarão parlamentares, mesmo com ele saindo da presidência, e tem muita coisa para acontecer no Poder Judiciário, tem investigações em andamento, então vocês vão ouvir falar ainda muito sobre essa história nos próximos meses e nos próximos anos. Quatro anos atrás, quando Jair Bolsonaro se candidatou a presidente do Brasil, ele já estava na vida pública brasileira como parlamentar desde 1989, quando ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Mas a impressão que eu tinha quando ele disputou a eleição passada é que mesmo assim a gente não conhecia quem realmente era o Jair Bolsonaro. Como é que foi que ele chegou em 2018 para a campanha presidencial? Ele montou ali um clã, né, os filhos também na política, as ex-mulheres dele também de algum jeito, e a atual estavam envolvidas. E tinha uma pergunta que rondava muito minha cabeça, que é: quem é Jair Bolsonaro? E quem é de verdade, no íntimo? Quer dizer,
todo esse discurso religioso, de um comportamento supostamente conservador, que diz que defende a família, né? Mas que família é essa? Porque ele defende o que ele acha que é família, e no Brasil existem várias famílias com perfis diferentes, mas será que ele vive sobre essas regras? E também, como ele se pautou muito em cima do lavajatismo, da ideia da Operação Lava Jato, como quem estava combatendo a corrupção, Jair Bolsonaro combateu a corrupção? Como é que foi essa trajetória? Eu me perguntava isso. E foi a partir disso que eu comecei a navegar ali um pouco, a pesquisar a biografia dele, a história dele, quem eram as pessoas importantes para ele. E foi aos poucos que foi aparecendo essa história sobre a família e sobre os gabinetes. E à medida que isso foi avançando, surgiu o caso Queiroz. Aquela movimentação atípica na conta do Fabrício Queiroz, que é um amigo do Bolsonaro, também desde os anos 80, que era assessor do Flávio, que tinha depositado cheques para a primeira-dama. Essa história, entender tudo isso, me fez mergulhar dentro da trajetória do Jair Bolsonaro e da própria família como um todo. O resultado disso é o livro O Negócio do Jair. Eu acho que o Jair Bolsonaro sempre gostou de criar um personagem truculento, polêmico em certa medida, porque isso de algum jeito atrai atenção para ele também. Então, assim, eu acho que em certa medida ele acredita em algumas das coisas que ele fala. Existe sim um fundo de Jair Bolsonaro nisso, mas ele também claramente planeja em alguns momentos certas aparições mais violentas do que o normal, para chamar mais atenção, porque aquilo de algum jeito fez com que ele fosse pautado na imprensa, então ele ganhava espaço, até por um contraponto, porque pra gente que é jornalista é super difícil a cobrança em torno de você dar pluralidade, de você dar espaço para diferentes pessoas. Isso faz parte do jogo democrático, deixar que diferentes pessoas com diferentes visões falem. O problema é que ao longo de 30 anos Jair Bolsonaro fez isso muitas vezes com falas racistas, machistas, homofóbicas, também de ataque às instituições democráticas. Vou fechar o Congresso, tinha que ter matado mais 30 mil, era para ter fuzilado a petralhada. Então, assim, ele usou durante muito tempo da figura da imunidade parlamentar para dizer o que queria, como se tudo isso pudesse ser abarcado dentro da ideia da liberdade de expressão pelo poder que ele tinha como parlamentar. E essa é uma questão que ficou, porque agora, né, ao longo desses últimos anos, a gente viu várias pessoas copiarem esse modelo. E aí o Supremo Tribunal Federal começou a punir. Puniu Daniel Silveira, puniu outros parlamentares, outras figuras públicas, mas ficou um problema, uma discussão em torno disso. A liberdade de expressão não é absoluta, no sentido de que os outros direitos também têm que ser colocados, ela não vale mais que os outros. Mas Jair Bolsonaro construiu uma vida no Congresso, atacando as instituições, a própria Constituição em vários aspectos, mas sempre com o objetivo eleitoral. E ele, aos poucos, foi mantendo e criando, inclusive, outros mandatos junto com os filhos e mantendo essa trajetória ascendente até que chega à presidência da República. O livro reúne todo o meu trabalho nos últimos 4 anos, tudo que foi possível apurar e checar, e trazer bastidores também de como que determinadas informações puderam vir à tona na medida em que máximo que deu para contar, respeitando o sigilo de algumas fontes que eram necessárias, mas eu contei até o processo, um pouco do diálogo com essas pessoas, embora não as identifique. Então eu tento resgatar no livro tudo o que dá sentido à construção dessa história grande, que não era só sobre um processo criminal que envolvia uma investigação de corrupção, mas também como essa história de caso Queiroz, de rachadinha, na verdade, é como se abrisse ali uma caixa de Pandora de tudo que a família Bolsonaro escondia. E assim, você vai puxando coisa lá de dentro, não sai nunca mais, porque tem tanta coisa sobre o passado do Jair Bolsonaro que ainda sequer é pública, sobre como ele vive
em uma contradição muito grande com esse discurso conservador. Como é que ele vivia? Ele foi casado 3 vezes, ele passou uma situação muito grave quando ele terminou o primeiro casamento para o segundo, com a gravidez do 4º filho dele. O Jair Bolsonaro não assumiu o menino quando ele nasceu, exigiu um teste de DNA, só foi assumir depois. Então isso é uma situação muito sensível, complexa. Vários brasileiros, inclusive, também nascem sem pai e acabam no próprio documento com isso registrado. O Jair Renan foi um. E para ver como isso é uma coisa que atinge até diferentes classes sociais. Mas tem muito da personalidade dele, da vida dele e até dos próprios filhos, que acaba sendo revelada à medida que essa história vem se tornando pública. Só que teve muita coisa nesses últimos 2 anos, sobretudo, conforme se conteve ali o avanço das investigações, à medida em que a eleição estava se aproximando. Provas importantes do caso do Flávio foram anuladas, o que fez com que o caso voltasse meio que para o início, para produzir provas novamente. O caso do Carlos Bolsonaro está parado no Rio de Janeiro, apesar de ter o sigilo bancário quebrado. Então, tudo isso acaba que agora, depois da eleição, vai ter uma reviravolta nas instituições. Vai trocar a cúpula do Ministério Público Federal no ano que vem. Isso deve também reverberar nos Ministérios Públicos dos Estados. Também vai ter uma nova eleição no Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, o bastidor do judiciário é ali um pouco no sentido de uma ansiedade para ver o que vai resultar disso, né? Será que vai arquivar tudo? Será que tudo vai virar pizza? A impressão que eu tenho é que agora, com a derrota deles, essa situação, eles perdem força dentro desse bastidor, e pode ser que essas investigações finalmente tragam respostas, pelo menos. Não sei se justiça, não sei se condenação, mas vão trazer respostas. E a gente vai também, enfim, independente do livro determinado, eu continuo investigando e vou continuar também trabalhando para ver o que é que vai vir desse processo. Desde que assumiu a presidência, o Jair Bolsonaro cobrou uma lealdade excessiva de todo mundo que estava muito perto dele. Ele manteve um núcleo de pessoas próximo, que já vinha do próprio gabinete, e os filhos. E esse núcleo acabou ali ganhando alguns novos personagens, mas sempre cobrando uma lealdade excessiva no sentido de que ele não, os conselhos que chegavam até ele não podiam contrariar o que ele pensava. Quem insistisse muito com uma ideia diferente acabava limado. Não serve dentro desse núcleo quem discorda do que o Bolsonaro pensa. Então, essa é uma característica, sim, que ele manteve ao longo da vida, de ser a última palavra em tudo. Ele comanda, ninguém pode fazer nada contra o que ele pensa. E esse episódio da máscara é uma coisa assim, tão sensível. Quem me contou isso estava assim, completamente assustado, né, de viver dentro de um ambiente, mesmo assim, servidores de carreira, servidores que tinham trabalhado em outros governos, no momento de pandemia, onde as pessoas estavam morrendo de Covid, precisava se prevenir, mas ao mesmo tempo precisava trabalhar, e aí não poder usar a máscara para prevenir uma doença que já tinha vacina, mas que o governo estava atrasando compra de vacina. Era uma situação muito limite para as pessoas. E aí nem eram, às vezes, pessoas até desse próprio núcleo mais próximo, mas que tinham que demonstrar lealdade mesmo assim. Lembro aqui também de um episódio, o ministro Ramos disse que se vacinou escondido, porque Jair Bolsonaro não queria se vacinar e não queria também ali que o núcleo se vacinasse. Então, para ter noção da paranoia, né? Então, quem não tá de acordo com tudo não serve. Meio que dessa forma que Jair Bolsonaro pensa. Rachadinha é um termo que é popular em casas parlamentares, né, casas legislativas, câmaras dos deputados, câmara dos vereadores, no Congresso, para o uso de uma prática que é devolver parte do salário do assessor parlamentar. No caso da família Bolsonaro, o que as investigações mostram é que
eram percentuais altos, de 70%, 80%, 90%, de um conjunto grande de pessoas que sequer trabalhava, eram funcionários fantasmas, colocados ali para mensalmente devolver esse dinheiro. Mas uma coisa que é muito importante, essa prática mais que ilegal, ela é criminosa também. Quando o Ministério Público denuncia esse tipo de crime, a acusação em geral é peculato, que é o mau uso do dinheiro público. Também, quando esse dinheiro, que em geral ele é sacado, as pessoas recebem o dinheiro, sacam o dinheiro todos os meses, entregam em espécie, isso acaba depois sendo usado com compra de imóveis, pagamento de despesas. Então isso é a lavagem, né? Você lava um dinheiro que é sujo, um dinheiro público que é pago para a pessoa trabalhar como assessor parlamentar. Ela não trabalha, então ela entrega para outra pessoa que faz outro uso. Isso é lavagem. Aí quando isso é organizado, tem um líder, tem regras, tem comando, também cabe uma acusação de organização criminosa. É assim que a Promotoria do Rio de Janeiro tem denunciado estes casos. Mas também tem, em alguns casos, apropriação indébita. Então, cabem outros crimes também. Importante ter, assim, muito claro que tudo isso é criminoso. Infelizmente, o trabalho ao longo desses últimos anos faz com que eu e vários outros colegas jornalistas tenhamos nos tornado alvo, né? Alvo da família Bolsonaro, alvo dos apoiadores da família Bolsonaro. No meu caso, mais especificamente, por ter sido alvo de uma ameaça do Frederico Wassef, em função de mostrar gravações de uma ex-cunhada do presidente que confessava e admitia e dava detalhes do próprio envolvimento do Jair Bolsonaro com tudo isso. Acabou acontecendo, ele enviou uma mensagem pro meu celular com uma ameaça, dizendo que nem o meu corpo ia aparecer se eu fizesse o trabalho que eu faço no Brasil, na China. Inclusive me chamou de inimiga da pátria também. E uma coisa que chama a atenção é que eles nunca, em vez de responder sobre as questões, né, eles atacam o jornalista. E fizeram isso com outros colegas que também trouxeram questões, né? Com a Patrícia Campos Melo, quando ela também mostrou o uso de disparo em massa na eleição passada. Então, em vez de dar satisfações para a sociedade, eles atacam o jornalista para tentar descredibilizar e também para mexer com o teu emocional, com a tua família, com a tua cabeça, que é para você parar de ficar fazendo matéria que incomoda eles. Isso sim se tornou uma prática. Infelizmente, na medida em que eles fazem isso, outros apoiadores, inclusive parlamentares ligados à base bolsonarista, se sentem encorajados a repetir esse comportamento. Os filhos do presidente também fazem esses mesmos ataques. Então é muito lamentável tudo isso. A gente tem uma expectativa de normalização em termos de tratamento à imprensa com a mudança de governo, mas isso é uma construção, porque infelizmente esse ambiente todo que a gente vive já vem sendo agressivo com a imprensa até antes do Bolsonaro chegar à presidência, né? Tem todo um ambiente que vem desde as manifestações de 2013 que é muito agressivo, aí de um modo mais generalizado. O que o bolsonarismo fez foi direcionar mais esses ataques à imprensa, tirar os nossos espaços de trabalho e direcionar as mulheres jornalistas, porque talvez eles tenham pensado que nós éramos mais frágeis ou mais fracas, o que, enfim, não é verdade. Tanto é que tá aí o meu trabalho, o trabalho da Patrícia, o trabalho da Vera Magalhães também, da Daniela Lima e de vários outros colegas jornalistas que seguiram em frente, continuaram trabalhando e vão continuar trabalhando independente do governo que está comandando esse país, que ainda é uma democracia e que a gente tem que cuidar para que continue sempre sendo e aprimorando. Eu sempre entendi esse livro como um registro histórico. Achava que essa era a nossa responsabilidade ao cobrir o governo Bolsonaro, tratar desse momento histórico difícil. Essa era a nossa responsabilidade coletiva entre todos nós jornalistas. Tanto é que no livro eu cito também o trabalho de vários outros colegas que eu acho que contribuíram. Se hoje a gente está aqui falando dessa história, a gente só está falando dela porque vários outros colegas jornalistas, além de mim, também trabalharam muito nesse período.
para trazer detalhes dessa história, mas também para cobrir várias outras coisas importantes que aconteceram no Brasil nesses últimos anos. Eu queria fazer esse registro histórico, eu queria que ficasse esse trabalho para que outras gerações leiam e saibam o que vivemos, quão dramático em certa medida isso foi, também para informar sobre quem é o atual presidente, que agora vai deixar a presidência, mas quem era esse presidente, porque ele se elegeu sem que a gente o conhecesse. Agora a gente conhece mais, embora ainda tenha muita coisa para conhecer sobre ele. Então eu queria, de algum jeito, fazer esse primeiro rascunho da história para ajudar o Brasil a se entender, a se conhecer, e espero ter conseguido contribuir de alguma maneira e vou continuar trabalhando para tentar continuar contribuindo nos próximos anos também.